pouco. Pessoal, e eu quero trazer uma outra notícia também que chamou bastante a atenção nessa live de Lula, né? Já que os nossos comentaristas trouxeram já esse primeiro assunto, eu quero debatê-lo com vocês. Um mês, esse é o tempo que vai durar o projeto que prometia trazer de volta os carros populares aos brasileiros. Confirmação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na estreia do podcast dele hoje de manhã. A gente vai assistir primeiro o que ele disse sobre esse assunto e já jogar para a nossa roda de debate. Vamos lá. Não sei se você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares. Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. Então nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje que, sabe, já vai durar um mês, vai acabar o programa. E essa informação foi confirmada também pela ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E aí? Um mês, então, é a proposta de carro popular de Luiz Inácio Lula da Silva. Gani, como é que você vê? O programa em si, ele é horroroso. É horroroso porque vai contra a pauta ambiental, inclusive supostamente defendida pelo próprio governo, porque não garante sustentabilidade fiscal das contas públicas, porque escolhe um setor privilegiado, mas ele consegue ficar mais horroroso ainda quando se fala em apenas um mês. Primeiro que não vai baratear em nada o carro popular, sai de 70 mil para 60 mil. É amplamente demagógico. Não, baratear vai. Mas não substancialmente. Isso sim, né? Vai baratear aí 10 mil, continua sendo um carro caro. Sim. Agora, é o populismo 1,99, é o saldão populista por um mês. Que é isso, né? Ainda bem que vai acabar em um mês, mas isso é muito demagógico. Você lança um programa e depois você percebe que pegou muito mal, que receberam muitas críticas e aí você volta atrás e diz, não, simplesmente vai durar um mês. Ainda bem que vai acabar, mas o discurso do governo foi amplamente populista. É o populismo, é o saldão populista. Piperno, você vê esse saldão populista que é citado aqui pelo Alan Gani, de que forma que você argumentaria o fato do presidente da República anunciar uma proposta de fazer com que a população tenha acesso ao carro popular, a gente vai falar dessa forma porque foi assim que o programa trouxe, mas o benefício que duraria um mês. Boa tarde a todos mais uma vez. Veja, eu já disse várias vezes aqui que eu sou amplamente contrário a essa história de subsídios para qualquer setor. Eu não gosto de subsídios, a não ser para algumas exceções muito pontuais. Veja, qualquer benefício, qualquer subsídio que um governo conceda, seja ele o governo federal, estadual ou os governos municipais, eu acho que ele tem que estar atrelado a algum tipo de contrapartida. Esse programa é um programa pelo qual eu não tenho muita simpatia, mas ele tem lá uma ou outra contrapartida. Sim. Por exemplo, essas montadoras que vão produzir esses carros a preço reduzido, elas têm que, por exemplo, ter um determinado percentual de componentes nacionais. Uhum. Isso é bom para o setor autopeçeiro, de autopeças, que já foi muito forte aqui no Brasil, mas também está mal. Não que também um mês vá mudar a face desse setor, mas pinga alguma coisa. Outro detalhe, esses veículos eles vão ter que, para alcançar... Mas, Piperno, é um mês, dá tempo de tudo isso? A ANFAVEA estimou que esse programa pode resultar, inclusive, nas vendas de algo em torno de 300 mil veículos. Eu acho, até pelo prazo exíguo, uma estimativa bastante porque você otimista. Vai conseguir comprar quem já tiver o dinheiro pronto ou estava esperando já para adquirir o veículo, não. Já estava com o dinheiro guardado, porque uma pessoa... Ou vai poder financiar. Mas uma pessoa que demandar um tempinho a mais, por exemplo, provavelmente não consiga comprar. Eu acho que, por exemplo, até pelo valor dos carros, eu imagino que aquele consumidor que tenha 10%, 20% do valor, ele possa comprar parceladamente. Segre, essa pessoa ela vai ter que já se planejar desde agora para na hora que entrar falar, opa, vou correr porque é só esse mês. Mas é inviável. Boa tarde, nossa querida audiência. Inviável do ponto de vista prático. Só falta dizer, ligue já para que tenha o desconto, um mês. Um mês não pode resolver por uma questão. Eu não sei ainda como vai funcionar a questão da produção e a compra. Sim. Se esse mês vai ser para encarregar o carro ou vai ser para entregar o carro. Perfeito. Se é somente para encarregar o carro, eu me sinto com vontade de comprar um carro, ok.
vai ser à vista, vai ser a prazo, 70% desses carros é comprado à vista. Então não vai impactar muito a questão de quem não tem o dinheiro. Claro, Pois é. vai ter R$10.000 a menos para pagar. Joia. Mas esse mês vai detonar a venda de carros usados e seminovos, que são até 2 anos. Por quê? Porque se nesse mês um carro que hoje vale 70 vai valer 60, no seminovo que poderia custar 65, vai valer menos que 60 com certeza, porque senão não compensaria. Mas e depois desse mês? O que vai acontecer? Então tem muita falha nessa questão de tentar mostrar uma questão que não é prática e que pode atrapalhar também, porque se tiver muita demanda, quanto tempo vai demorar? Vai gerar lista de espera. Isso pode gerar um outro problema, chama ágio. A pessoa encarrega o carro, mas vai demorar 5 meses. Se quiser comprar agora, então tem que pagar R$10.000. Pô, acabou, não tem mais. Piperno. A dúvida, eu também tenho essa dúvida. Então, se eu quiser comprar o carro agora e a montadora não tiver para me entregar, eu posso entrar numa lista de espera? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que é uma dúvida que vai fazer muita diferença. Pois é, porque a lista de espera pode durar até depois do prazo em que o carro seria entregue. Exato. Com mas desconto. eu tenho a impressão que vai ser assim, porque, inclusive, quando a Anfávia fala em cerca de 300 mil veículos a mais que o mercado venderia, eu estou imaginando isso. Quer dizer, eu teria 1 mês para fazer o pedido. Quando isso vai ser entregue é uma outra história. Pois é, Ogani, a gente falou também, e tem levantamentos que mostram que o mercado já acabou brecando um pouco as vendas à espera do anúncio desse projeto, desse programa de Lula, né? Então as pessoas falaram, opa, vou comprar carro agora? Não, vou esperar então vir o programa para eu poder comprar. Isso gera algum tipo de reflexo no mercado atual, diante de uma questão futura que vai durar muito pouco? O diagnóstico foi perfeito, exatamente. Por quê? Porque os agentes econômicos, os empresários, os consumidores, eles agem racionalmente. O consumidor fala, bom, dado que vai ter um desconto à frente, eu vou esperar. A montadora, por sua vez, ela também sabe essa informação do consumidor e ela fala, bom, eu também vou deixar para vender mais à frente, não tem demanda. E aí há um desaquecimento na produção de automóveis. O último dado que saiu da Anfávia veio muito ruim, os dados de março de produção de automóveis. Então também houve uma perda... Os de maio foram bons. Mas De março. De março. Não, março foi ruim E depois... e os de maio foram muito Abril, bons. né? Não, acho que maio que saiu. Que saiu maio divulgado. Saiu dado de abril. maio, dado de abril. Então, assim, houve também em março uma perda de arrecadação, mas de qualquer modo, esse programa ele não se sustenta. E aí? E essas pessoas agora vão se endividar mais ainda? Tudo bem, 70% é comprado à vista, mas agora que cai o preço, será que isso não vai atrair pessoas que vão querer comprar financiado e o Brasil já está com alto endividamento? E aí, Evandro, por que não um subsídio para um plano de saúde? Por que não para uma matrícula num colégio particular? Por que não para uma moradia? Por que não para saneamento? Sei lá, por que carro? Né? Então esse que é o problema. Fala, Segré. Só para colocar um detalhe mais, um ingrediente Sim. para considerar. Hoje as montadoras já estão produzindo esses carros. A partir de quando seria esse benefício fiscal? Eu não sei, talvez, vamos supor, mês que vem, todos os carros que são produzidos desde agora até o benefício, eles têm insumos que estão pagando com valor tributário anterior. Os insumos também. Então, como que vai ficar essa produção que tem um custo de produção mais elevada, mas na venda vai ter que ser em função de um valor menor? Quem vai assumir essa perda? São perguntas muito importantes que a gente deve passar, inclusive, a Anfávia, para ter as respostas aqui ao longo dessa semana e nos próximos momentos em que a gente discutir e debater esse assunto. Eu me comprometo aí atrás dessas respostas para trazer, para a gente colocar no nosso debate, também para levar a nossa audiência. Mas assim, tudo isso começou por conta de um podcast lançado pelo Lula, né, que vai ter agora episódios semanais. É impossível não lembrar também das transmissões das lives que eram feitas por Jair Bolsonaro. Então, se começou
começou esse costume lá, Lula adota também para conversar com esse público. O que vocês acham desse novo formato? A gente viu algumas críticas e algumas pessoas até fazendo brincadeiras em relação à quantidade de pessoas que acompanharam ali em tempo real. 6 mil, falaram, nossa, só 6 mil pessoas acompanhando o lançamento desse podcast. Agora, por exemplo, em todas as plataformas da Jovem Pan, nós temos 18 mil pessoas assistindo simultaneamente aqui o 3 em 1. Dá para a gente fazer mais ou menos um comparativo. Dá para você olhar também outros canais, os quais você acompanha nas redes sociais ou no YouTube. Como é que você vê isso, hein, Fábio Piperno? Eu vejo como... O número de pessoas diz alguma coisa sobre a relevância ou não do que Lula tem para dizer sobre as questões do país por meio dessa rede? O número de pessoas diz muito sobre a falta de interesse que esse tipo de produto desperta num momento como esse. No período eleitoral, era comum a gente chegar aqui e falar, puxa vida, hoje a audiência do fulano no podcast X foi de 500 mil pessoas, aí na outra semana o outro batia 1 milhão, e por aí. Agora, nesse momento, é um produto que não tem relevância alguma. E você, Gustavo Segré? Eu acho que se mudaria o formato, poderia ter muita importância. Eu tenho muita importância de saber o que o presidente pensa. Por exemplo, não coloca um jornalista da empresa brasileira de comunicação. Coloca um jornalista da Jovem Pan, que possa perguntar o que for que quiser, que possa interagir com as pessoas que estão ouvindo. Mas isso aí viraria praticamente uma entrevista coletiva, né? Porque os outros jornalistas de outras emissoras também gostariam de participar em determinado momento. Olha, vamos dar uma ideia a quem está organizando. Cada semana vai um jornalista de uma emissora diferente. Quem for, não importa. Que possa questionar. Isso não era uma entrevista. Isso eram perguntas pautadas já. Já sabia, o presidente pergunta, você já ouviu falar que vamos reduzir o imposto dos carros? Pô, quem não? Só se morar em Marte. Todo mundo sabe. Alangani, como é que você viu a live de Lula? Propaganda do governo, ele está tentando se inserir nessa nova era de podcast, mas o Lula não tem esse DNA. O Bolsonaro utilizava muito dessa estratégia, mas o Bolsonaro, ele é um fenômeno que o público dele veio muito da internet, né? Cresceu muito nas redes sociais, o público dele dominava o Twitter, o Facebook, é diferente do público do Lula. É do jogo ele querer se comunicar assim, mas eu não sei se é muito efetivo. Agora, pegando aí um gancho no que o Segré falou, evidentemente que ele não vai querer uma coletiva com a imprensa, porque a imprensa vai fazer perguntas incômodas. Aliás, né, a tropa de choque, aí, os seguranças do Lula, bateram numa jornalista recentemente. Então a imprensa não tem sido muito bem tratada. Não, é verdade. Ali, o pessoal do Maduro. Ortiz. Então, o pessoal do Maduro é do Maduro. O pessoal do Lula é do Lula. Não teve uma nota de solidariedade. Veja, mas não é correto dizer que o pessoal do Lula... Tudo bem, mas é o pessoal do Maduro. O pessoal do Maduro e o PT apoia. Vamos esclarecer as coisas aqui. A Alangani está mencionando aquele episódio em que os jornalistas estavam tentando entrar na sala onde Maduro iria se pronunciar. Havia integrantes de gabinetes de segurança institucionais dos dois presidentes e ali naquela confusão, a jornalista Délis Ortiz, da TV Globo, acabou levando um soco ali na boca do estômago, caiu, foi levada para uma sala, recebeu atendimento, passou bem, depois houve ali, inclusive, a identificação das pessoas que fizeram isso e a presidência da República emitiu uma nota, assim, dizendo que não apoiava nenhum tipo de conduta que levasse à agressão de jornalistas. Essa nota foi emitida depois pelo governo federal diante da repercussão que aconteceu e, claro, né, da atuação pífia de ambas as equipes com os jornalistas que só queriam mostrar os fatos naquele dia.